E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Campa e a gente vai tratar de um assunto que me chamou a atenção, devido a um acontecimento com alguém muito próximo a mim. E o assunto de hoje é em relação ao RPG, o RPG e a igreja. Por que eu quero trazer esse assunto? Porque eu tenho visto alguns adolescentes, alguns jovens que têm mostrado interesse em jogar o RPG de mesa, e alguns pais têm a resistência, alguns membros da igreja mostram resistência porque dizem que o RPG é algo demoníaco, é algo satânico, e trazem alguns casos do passado que tá na hora de esclarecer direitinho o que é isso, né? Então vamos lá, gente. O que é o RPG? Né? Vamos para a sigla, né? Para a nomenclatura. RPG é Role Playing Game, ou seja, um jogo de interpretação de papéis. E o que exatamente é esse jogo de interpretação de papéis? Lembra quando você era criança e você ia no teu quintal, você saía com teus amiguinhos e vocês iam brincar? Alguém pegava um graveto e aquele graveto virava um bastão, virava uma espada, e vocês saíam para derrotar inimigos invisíveis que vocês criavam, e toda aquela brincadeira de criança imaginativa. Gente, o RPG não é tão diferente disso. Quais são as duas diferenças de uma brincadeira de criança na imaginação e pro RPG? Eu tô falando aqui do RPG de mesa, tá? O original, o primeiro. As diferenças são que existem regras, né, estabelecidas para cada tipo de RPG, como se fosse um manual de um jogo, né, regras que funcionam com base em dados, e deixando bem claro que não tem nada a ver com dados de aposta, tá? Então, por favor, não venha aquele crentão, meu Deus, ele falou em dados. Gente, dado, igual no banco imobiliário, tá? Igual no War, qualquer outro jogo que use dados, tem dados, tá? E a diferença principal é que tem um narrador, que eles chamam de mestre, que vai trazer uma história, ele vai contar uma história que vai ser o contexto do que está acontecendo naquela aventura, naquela brincadeira. E esse narrador, de acordo com as ações de cada jogador, vai adaptando a história e criando mais aventuras, e assim vai. Então não se assuste, tem um mestre, então o que esse mestre falar, o meu filho vai ter que fazer também e vai influenciar. Não, nada a ver, tá? Nada a ver. Uma curiosidade sobre o RPG é que ele foi criado em 1971. Né? O Caverna do Dragão, o Dungeons and Dragons, né? Calabouços e Dragões, ele foi criado em 74. Ou seja, ele está aqui desde a década de 70. E foi um jogo baseado em jogos de guerra como aquele War. Eu tenho certeza que muita gente aqui já jogou War em casa. Mas o RPG não, porque esse é demoníaco. Calma aí. Então é um jogo antigo, ele teve várias vertentes. Ele teve o Tormenta, Vampiro à Máscara, GURPS, o 3D&T, que veio eventualmente de uma forma mais fácil e simples de ser jogado. Então tivemos vários tipos de RPG que vieram. O primeiro que veio pro Brasil, por exemplo, foram aqueles RPGs de livrinho. Então você ia na biblioteca pública, por exemplo, e tinha uns livrinhos de RPG. Como eles funcionavam, você jogava sozinho. Então tinha uma história naquele livro, e aquela história te dava várias opções de decisão. Então você ia lá, eu quero fugir do monstro. Se você fugiu do monstro, vá até a página 59. Então você ia até a página 59 e lá tinha uma outra narrativa que dava continuidade àquela ação que você tomou. Então esses livrinhos realmente foram os primeiros RPGs que tivemos aqui no Brasil. Então beleza, o RPG então é um jogo, né, uma diversão, uma brincadeira que funciona na base da imaginação. Vamos falar agora um pouco da imaginação barra ficção. Primeiramente, a imaginação é importante? Sim, óbvio que é. Gente, tem estudos de psicólogos falando sobre isso. Do quão importante é essa imaginação e essa criatividade para a vida profissional lá na frente. É muito comum pais dentro da igreja que não gostam que seus filhos vejam histórias de ficção, por exemplo.
Eu acho muito engraçado isso, sabe? Porque tem duas coisas importantes na ficção. Um deles é a mensagem por trás dessa história inventada, o que é muito engraçado que alguns pais não gostem dessas histórias, porque o próprio Cristo inventava histórias para exemplificar mensagens. Sabe qual é o nome disso? Parábola. As parábolas eram historinhas inventadas para passar uma mensagem para aquele povo que estava ouvindo aquela mensagem de Cristo. Então eram inventadas essas parábolas. Era uma ficção, não era verdade. Ou você vai dizer, Cristo mentiu quando contou aquela parábola. Não. Ele criou uma ficção para exemplificar uma história. A Bíblia inteira é lotada de historinhas assim, né? De metáforas, de pequenas ficções para exemplificar a mensagem principal. Tá? Isso está cheio na Bíblia. O outro aspecto muito importante é que quando essa pessoa chegar lá no mercado de trabalho, lá na frente, ele tiver que resolver um problema, criar uma solução dentro da empresa dele, do local de trabalho, ele precisa ter criatividade para isso. Como que se desenvolve criatividade? É nessa época de criança, de adolescência. É ali que se desenvolve a criatividade com a imaginação. Tem estudos de psicólogos que falam isso, que o RPG não apenas é saudável para a socialização, porque é um jogo que é jogar uma brincadeira, um jogo que é jogado em grupo, mas ele desenvolve essa capacidade criativa. Então, de acordo com a ciência, o RPG é bom. Mas de acordo com a Bíblia, qual é o problema? Gente, não tem problema, biblicamente falando, no RPG. Mas eu dei uma olhada no RPG que ele jogava e tinha outros deuses, e tinha monstros, e tinha não sei o que. Isso não edifica porque não é bíblico e não sei o que. Gente, me desculpa, mas isso é uma ignorância tão grande que envergonha o nome de Deus, tá? Vamos dar um exemplo, gente. Paulo, o apóstolo Paulo, como foi que Paulo conseguiu pregar para o povo grego? Você acha que ele chegou com as escrituras na mão lá, gritando as escrituras, igual esses pastores fazem no ônibus, e todo o povo grego se reuniu para ouvir Paulo? Não foi assim. Paulo teve que estudar a cultura helênica, e Paulo conhecia de cor todo o panteão grego. Sabe o que significa panteão grego? Os deuses gregos. Quem eram eles? Quais eram as funções desses deuses gregos? Por que Paulo estudou isso? Para que o grego percebesse que ele tinha esse conhecimento, né? E ele criasse esse diálogo. Nesse diálogo, Paulo introduziu o evangelho do nosso Deus, do Deus único. Foi numa brecha dentro da própria cultura / mitologia grega que Paulo encontrou uma forma de pregar o evangelho. Paulo teve que estudar aquela cultura grega. Por que Pedro não foi pregar para os gregos? Porque Pedro não tinha esse perfil, esse conhecimento que Paulo tinha. Então Paulo fez isso. Agora você está me dizendo que Paulo pecou quando aprendeu sobre os deuses gregos? Ou que Paulo se afastou de Deus para adorar Zeus, Afrodite, Apolo e etc? Não. A fé de Paulo era sólida. Para Paulo, aquela mitologia grega nada mais era do que uma ficção, porque Paulo sabia que só existia um Deus verdadeiro. Então toda aquela cultura helênica que envolvia a questão sobrenatural com os deuses e o panteão deles, para Paulo, nada mais era do que uma ficção. E ele a tratou como tal. E pregou o evangelho do Deus único. Então, quando você tem medo que seu filho jogue um jogo que tem deuses diferentes, porque aquilo pode afastá-lo de Deus, sabe o que você está dizendo? Que a fé do teu filho, o ensino bíblico, a educação que ele teve em casa e na igreja, foram tão fracas que ele vai se deixar levar por isso. Ou você realmente acha que Deus perde suas ovelhas? Não perde. Então, se você criar direitinho, dentro da luz da palavra, o seu filho, ele vai criar discernimento. Ele vai saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Quando ele for ler uma ficção, assistir um filme, jogar um jogo,
ele vai saber a diferença do que é correto, o que não é, o que é verdade e o que não é. Então o problema não está nos jogos, na verdade. O problema está na educação, na criação dessa pessoa. Exemplo de ficção, gente, que não tem problema nenhum. Tolkien, né, o criador de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um dos livros mais lidos no mundo, principalmente na Inglaterra. E eu já vi muito cristão falando que Senhor dos Anéis é do diabo. É uma pessoa ignorante que não tem conhecimento do que está falando. Senhor dos Anéis tem personagens fictícios? Tem. Mas ele tem uma mensagem não apenas boa na história, uma mensagem da luta do homem contra a tentação do mal, como a base da criação daquele mundo que Tolkien criou é inspirada na Bíblia. Se você não conhece e tem interesse, leia um livro chamado Silmarillion, que conta essa criação. E mais, Tolkien foi quem evangelizou C.S. Lewis. Sabe quem é C.S. Lewis? O escritor de Nárnia, que é uma história cristã. Não só é o escritor de Nárnia, como ele escreveu dezenas de livros teológicos maravilhosos, incluindo o cristianismo puro e simples. Então, tudo bem, gente. A gente estabeleceu aqui que a ficção não tem problema, tá? Que a imaginação é importante, mas por que então que RPG tem esse estigma de ser algo demoníaco, algo satânico? E tem um motivo muito real por trás disso, pelo qual ele ganhou essa fama. E vamos falar desse caso agora. O pessoal mais velho, provavelmente os pais aqui, gente com acima de 30 e 40 anos, vai lembrar disso. Em outubro de 2001, nós tivemos um caso de uma menina chamada Aline Silveira Soares, né, que era lá de Guarapari, no Espírito Santo, que viajou para Ouro Preto. Lá em Ouro Preto, houve um homicídio, essa menina foi morta. E quando foram investigar os alunos, os suspeitos de terem cometido esse homicídio, encontraram um livro de RPG na casa de um deles. Era o RPG O Vampiro à Máscara. Quando viram isso, pensaram, ixi, tá relacionado. Eles jogaram esse RPG, fizeram um ritual e sacrificaram a menina. Essa foi a conclusão deles. A Rede Globo, quando viu isso, fez um bafafá gigante, colocou no Jornal da Globo, dizendo que realmente o Vampiro à Máscara foi a causa e papapá. O próprio livro foi proibido a venda dele por um bom tempo, né, do Vampiro à Máscara. E as igrejas viram isso, não se informaram do assunto, ninguém teve interesse de ir lá pegar o livro e entender o que era. Então as igrejas acreditaram cegamente na Rede Globo e criaram esse estigma de que RPG era algo satânico e que trazia mortes e sacrifícios e etc. O que aconteceu? Foi investigado depois e descobriram, não foi. O que os investigadores descobriram depois? Puxa, não tinha nenhuma relação com RPG. Mas o problema estava feito. Aí já a Globo tinha anunciado, as igrejas tinham acreditado, faltava informação ainda naquela época, nós tínhamos menos acesso à internet e outros meios de informação mais rápidos, e criou-se esse estigma. E esse foi o primeiro caso? Não. Em 2000, teve um outro caso, onde 2 meninas foram estupradas e torturadas, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e como essas meninas eram amigas de jogadores de RPG, colocaram a culpa no RPG também. O que aconteceu? A mídia na TV foi lá, jogadores de RPG estupraram e torturaram menina, papapá, papapá. Aconteceu a mesma coisa. Aí foram investigar, passou um tempo, olha, acharam um culpado. O culpado era um cigano que estava de passagem no local e pegou as meninas. E não tinha nenhuma relação com aqueles meninos que jogavam RPG. Um deles, inclusive, foi preso como suspeito, estava preso. Aí soltaram, porque, encontramos o culpado. E aí teve um terceiro caso. E esse aqui é importante a gente perder um tempinho falando, tá? Em 2005, em Guarapari, no Espírito Santo, houve um crime também. E um dos culpados por esse crime colocou a culpa no RPG que ele jogava. Ele disse que enquanto ele jogava o RPG, ele teve essa ideia para esse crime e ele acabou cometendo esse crime fora, né, do jogo, lá na vida real. E isso surge um problema, aí o pessoal fala, nossa, então, é isso.
realmente, o RPG faz as pessoas ficarem malvadas, e é um negócio diabólico, e leva a cometerem crimes. É importante lembrar também que temos outros casos, como daquela menina que assistia Cavaleiros do Zodíaco e agrediu a amiga dela, ou os casos daquele menino que jogava GTA e depois levou uma arma para a escola. E então temos alguns casos parecidos, tá? Alguns com jogos, outros com filmes, outros com desenhos, outros com o RPG, onde foi utilizado algo chamado bode expiatório. O problema não é aquele gatilho. O problema é a criação, é o psicológico, é a falta de acompanhamento dos pais. Esse é o problema. Aquilo que ele tirou uma ideia no final ali e se inspirou em matar, aquilo foi só o gatilho final. Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Nós temos histórias violentas na Bíblia? Muitas. Há quem diga que se você espremer a Bíblia, sai sangue dela. E dá pra entender por que fazem essa brincadeira. Porque tem casos muito violentos na Bíblia. A gente tem o caso do estupro da mulher do Levita, que é estuprada por uma cidade inteira e morre. E depois o Levita corta os pedaços dessa mulher e manda para todas as regiões para que fosse reunido as tribos e se juntassem para vingar o Levita. E eu te pergunto, se o teu filho tem uma tendência violenta, você não está acompanhando ele tem algum distúrbio psicológico, ele lê essa história, não tem o risco dele ir lá e fazer a mesma coisa? Da mesma forma que ele poderia fazer com um jogo, ou com um RPG, ou com um filme? Existe! Isso é um fato! Não é porque o RPG é do demônio, não é porque o jogo é do demônio, não é porque aquele texto bíblico é do demônio. É porque esse menino tem um distúrbio psicológico. Aí você vai ter que ver as razões disso, se é por uma criação difícil, se é por algum trauma de infância, se é porque ele tem precisa de algum tratamento. Mas onde cai a responsabilidade? Dos pais que não acompanharam, tá? É diferente. Então, gente, RPG não é do demônio. Então, onde mora o problema do RPG? O RPG é um jogo que é jogado em conjunto, várias pessoas. Qual é o perigo disso? Do seu filho, de você jogar com pessoas ruins. Essas pessoas que fazem parte do círculo social dele podem ser pessoas ruins. Agora, se você joga RPG, se o seu filho joga RPG com amigos que você conhece, que são pessoas de bem, que você sabe que nenhum deles está envolvido com nada suspeito, não tem problema nenhum. Tanto que o RPG esse de mesa, que alguns deles querem jogar, que nós jogamos, ele é inspirado um pouco no próprio War. Sabe aquele War de tabuleiro? Então. Agora ele pode jogar War, mas não pode jogar RPG? Entende a falta de lógica nisso, gente? Ai, mas um tem mestre. Um tem alguém no tabuleiro. Gente, por favor, eu já expliquei. Então, vamos perder esse pensamento ignorante, tá? Então, qual é o problema? São as companhias. Então, quais são os problemas centrais? Falta de ensinamento, falta de acompanhamento e companhias ruins. São esses três, gente. O RPG, o videogame, o filme não são do demônio. Não use o inimigo como bode expiatório. Se você cumpre esses três, se ele anda com pessoas boas, ou se você anda com pessoas de bem, tá? Você tem o teu conhecimento bíblico ali em dia, e você teve uma base familiar, um acompanhamento, você não tem problema nenhum em jogar RPG. Se você acha que você tem algum texto bíblico que possa me refutar nisso, manda ver. Os comentários estão aqui abertos. Me chama no Discord, a gente conversa, não tem problema nenhum. Então, resumindo o assunto de hoje, o RPG não é do demônio. Houve um erro de comunicação da mídia, uma notícia falsa, que causou um estigma muito negativo para o nome RPG, e isso se perpetua ainda. Mas é isso aí, gente. Tem mais um assunto que eu quero tratar, eu vou deixar para o próximo vídeo, que são seriados, jogos e filmes, quais que são bons para um cristão assistir, quais que não são, e como que a gente define o que vale a pena a gente ver, o que não vale, tá? Então eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Mas é isso, gente. Obrigado para quem escutou até o final, tá? Uma boa semana, Deus abençoe e até a próxima.